Todos os dias descobrimos novas coisas, algumas sobre o futuro, outras sobre o passado. Os eventos do passado podem nos contar muito sobre como as pessoas viviam naquela época. Algumas coisas que eles faziam podem parecer estranhas ou até causar problemas se acontecessem hoje. Existem também práticas antigas que foram abandonadas porque eram prejudiciais. Por outro lado, também havia indivíduos incríveis que fizeram grandes coisas em seu tempo. Mesmo se você estudou história na escola, há grandes chances de não ter ouvido falar sobre alguns eventos históricos realmente interessantes. No vídeo de hoje, exploraremos 20 fatos da história que você provavelmente não conhecia. Número 20. Thomas Edison não inventou a lâmpada elétrica ao contrário da crença popular. Não foi Thomas Edison quem concebeu a ideia da lâmpada. No entanto, ele merece crédito por aperfeiçoar o dispositivo. Lâmpadas elétricas já haviam surgido antes da época de Edison, com a lâmpada de arco de carbono ganhando destaque no início do século XIX. Esta fonte inovadora de luz, criada pelo químico britânico Humphrey Davy em 1807, utilizava o vapor de varetas de carbono aquecidas por bateria. Infelizmente, essas lâmpadas iniciais tinham uma desvantagem. Exigiam acendimento manual, o que levava a frequentes apagões. Várias tentativas seguiram a invenção de Davy, incluindo os designs de Warren de la Rue, cujo filamento de platina era muito caro, e William Stight, cujas baterias eram proibitivamente caras. Além disso, o design de Joseph Swan sofria de ineficiência. Edison, reconhecendo as limitações de seus predecessores, adquiriu algumas de suas patentes e começou a aperfeiçoar a lâmpada em 1879. Edison apresentou sua invenção revolucionária, embora inicialmente tivesse uma vida útil limitada. Então, por que Edison é creditado com a invenção? O momento decisivo veio em 1880, quando ele identificou o material certo para o filamento de sua lâmpada: fibra de bambu carbonizada. O número 19 é as guerras que incrivelmente começaram por comida. Imagine um cenário em que a origem de uma guerra remonta a uma fonte inesperada: comida. Pode parecer implausível, mas a história nos apresenta um incidente curioso e real conhecido como a Guerra dos Pastéis, que ocorreu entre 1838 e 1839. Esse conflito peculiar se desenrolou a partir de uma pequena desavença entre o México e a França, provocada por um confeiteiro francês chamado Messier Remontel, que havia estabelecido uma confeitaria em Veracruz, no México. A história intrigante começou em 1828, após uma disputa acalorada nas eleições presidenciais entre os candidatos Manuel Gomes Pedraza e Vicente Guerreiro. Seguidores dos candidatos opositores entraram em conflito nas ruas, resultando na destruição de propriedades, incluindo a confeitaria de Messier Remontel. Buscando reparação, o chefe francês recorreu ao governo mexicano em busca de compensação, mas enfrentou recusa. Avançando para o início de 1838, a França usou as reivindicações não atendidas de seus cidadãos como pretexto para enviar uma frota ao México com a missão de bloquear o principal porto de Veracruz. Em resposta, o México declarou guerra à França, levando as tropas francesas a atacarem e capturarem a cidade. Em meio às crescentes tensões, canais diplomáticos britânicos intervieram, levando o México a concordar em pagar a soma exigida de 600 mil pesos à França. Com a disputa financeira resolvida, as tropas francesas se retiraram de Veracruz e sua frota navegou de volta para a França em 1839. Marcando o fim deste episódio peculiar na história. Número 18. Albert Einstein foi uma vez oferecido à presidência de Israel. Albert Einstein é amplamente reconhecido por suas contribuições revolucionárias à física teórica, mas nem todos estão cientes de sua incursão na arena política. Em 1952, uma oportunidade inesperada se apresentou para Einstein deixar sua marca no mundo político. Após o falecimento de Chaim Weizmann, o primeiro presidente de Israel, o governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro David Ben-Gurion, estendeu uma oferta a Einstein para assumir a presidência. Vale notar que, nesse contexto, o papel era mais simbólico, carregando um peso honorífico em vez de conferir poder e autoridade significativo. A razão por trás da consideração de Einstein para essa posição ilustre era clara: seu apoio inabalável ao Estado de Israel ao longo de sua vida. No entanto, contrariando as expectativas, Einstein recusou prontamente a oferta. Ele citou sua idade avançada e uma percepção de falta de habilidades relevantes como razões para sua recusa. Notavelmente,
Inicialmente, ele até recusou uma reunião oficial com representantes da Embaixada de Israel. Embora a oferta permitisse que ele continuasse suas atividades científicas ao lado da presidência, ela vinha com a condição de se mudar para Israel, uma exigência que Einstein não estava disposto a aceitar. Diante da decisão de Einstein, o líder sionista Yitzhak Ben-Zvi assumiu o cargo mais tarde naquele ano. O episódio não apenas lança luz sobre a humildade e autoconsciência de Einstein, mas também destaca o delicado equilíbrio entre honrar um indivíduo por suas contribuições e respeitar suas escolhas e limitações pessoais. Número 17. O governo uma vez envenenou o álcool durante a Lei Seca. Em resposta ao crescente abuso de álcool nos Estados Unidos, o governo implementou uma medida drástica em 1926, proibindo a produção, venda e consumo de álcool. Isso marcou o início do experimento Nobre, onde uma estratégia não convencional foi empregada para desencorajar o consumo de álcool. Para alcançar esse objetivo, o governo ordenou a inclusão de venenos, como metanol, no álcool industrial. Em vez de envenenar diretamente o álcool destinado ao consumo, eles impuseram a desnaturação do álcool industrial, tornando-o intrinsecamente prejudicial à saúde. As empresas adicionaram produtos químicos tóxicos, incluindo quinina e álcool metílico, como um dissuasor. Apesar da proibição, a demanda por álcool persistiu, levando à venda próspera de bebidas alcoólicas agora tóxicas. As consequências se tornaram evidentes em 1º de janeiro de 1927, com 41 mortes no Hospital Bellevue de Nova York devido a envenenamentos relacionados ao álcool. À medida que o impacto prejudicial dessa estratégia se tornava claro, a Lei Seca foi revogada em 1933. O Programa Federal de Envenenamento, projetado para desencorajar o consumo de álcool, estimou-se que tragicamente causou pelo menos 10.000 mortes. Ele serve como um lembrete severo das consequências imprevistas de tentar regular o comportamento da sociedade através de medidas extremas. Número 16. Colombo não descobriu a América. A crença amplamente difundida de que Cristóvão Colombo descobriu a América está enraizada em nossa compreensão da história, muitas vezes refletida nos livros didáticos americanos que geralmente começam a narrativa em 1776. No entanto, essa narrativa ignora o fato de que a América já era habitada por diversas comunidades indígenas por pelo menos 15.000 anos antes da chegada de Colombo. Colombo pisou nas Américas em um momento em que o continente era o lar de inúmeras pequenas nações e vários impérios, incluindo os Incas no Peru e os Aztecas no México. O crédito pelo primeiro assentamento europeu nas Américas vai para o explorador viking Erik, o Vermelho, que estabeleceu uma colônia na Groenlândia por volta de 982. Seu filho, Leif Erikson, avançou esses empreendimentos fundando um assentamento em Terra Nova por volta do ano 1000. Enquanto o assentamento na Groenlândia durou 300 anos, o de Terra Nova fracassou após apenas uma década. Então, o que Colombo conseguiu para ganhar o título de o homem que descobriu a América? Sua importância histórica reside em ser o primeiro europeu a estabelecer com sucesso uma base nas Américas e criar uma rota comercial para o transporte de mercadorias e escravos. Em essência, Colombo não descobriu a América, ele a comercializou. Número 15. As Olimpíadas costumavam premiar as belas artes entre 1912 e 1948. Os Jogos Olímpicos foram além das conquistas atléticas para incluir competições de artes em literatura, arquitetura, escultura, pintura e música. Os vencedores eram homenageados com medalhas de ouro, prata e bronze. Este aspecto único dos Jogos tornou-se amplamente conhecido apenas na véspera do 100º aniversário da primeira competição artística em 1912. Nos Jogos Olímpicos de Verão de Estocolmo, o americano Walter Winans mostrou seu talento, ganhando tanto uma medalha de ouro em 1908 quanto uma de prata em 1912 por uma escultura cativante de um cavalo de 50 centímetros puxando uma pequena carruagem. A inclusão das artes nas Olimpíadas remonta a Pierre de Coubertin, o fundador das Olimpíadas modernas, que acreditava na importância histórica dos festivais de arte nos Jogos Antigos. Apesar de terem sido concedidas 151 medalhas em várias disciplinas criativas, o desafio logístico de determinar o status de amador dos artistas levou à remoção das competições artísticas dos Jogos Olímpicos. Embora fosse uma referência às tradições históricas, a natureza evolutiva dos Jogos priorizou os eventos atléticos, resultando na descontinuação das competições artísticas. Número 14. Os persas usaram gatos como escudos. Os persas uma vez usaram gatos como escudos na Batalha de Pelúsio. A profunda reverência dos antigos egípcios pelos gatos teve um impacto surpreendente na guerra, destacando sua devoção a essas criaturas felinas. Os gatos eram mais do que meros animais de estimação. Eles
eram vistos como a encarnação da deusa Baste, associada ao lar, à fertilidade e aos segredos das mulheres. Essa admiração pelos gatos tornou-se evidente durante a invasão persa do Egito, entre 529 e 522 a.C. O rei Cambises II reconheceu a importância cultural dos gatos e estrategicamente os reuniu, juntamente com cães e ovelhas, colocando-os à frente dos soldados persas enquanto se aproximavam do campo de batalha. Essa dinâmica cultural única incluía a alta consideração por cães e ovelhas na sociedade egípcia antiga. Em uma jogada tática e psicológica, os persas pintaram imagens de gatos em seus escudos. Os egípcios, hesitantes em ferir os animais sagrados devido às suas crenças na deusa Baste, enfrentaram um dilema entre suas convicções culturais e as exigências da guerra. No fim, escolheram recuar do campo de batalha. As consequências foram significativas. Os egípcios sofreram uma derrota na Batalha de Pelúsio em 525 a.C., caindo sob o controle persa. Este episódio histórico é um exemplo convincente de como a reverência cultural por animais influenciou inesperadamente o desfecho de um conflito militar. Número 13. A guerra mais curta foi entre a Grã-Bretanha e Zanzibar. A guerra mais curta foi entre a Grã-Bretanha e Zanzibar. A Guerra Anglo-Zanzibari de 1896 detém o título distinto de ser a guerra mais curta da história, durando apenas 38 minutos. Sua origem reside no Tratado de Heligolândia Zanzibar assinado entre a Grã-Bretanha e a Alemanha em 1890, que colocou Zanzibar sob influência britânica, enquanto a Alemanha ganhou controle sobre o continente da Tanzânia. Com Zanzibar agora sendo um protetorado britânico, esforços foram feitos para instalar um sultão fantoche alinhado aos interesses britânicos. Em 1893, Ahmad bin Tuwaini, um apoiador britânico, assumiu o cargo. No entanto, após um breve governo de 3 anos, a morte de Hamad sob circunstâncias misteriosas desencadeou uma sucessão rápida e tumultuada. Após a morte de Hamad, seu primo Khalid assumiu o controle do palácio com as forças armadas, desafiando o apelo diplomático de Basil Cave para que ele renunciasse. Basil Cave, o principal diplomata na região, testemunhou as tensões crescentes. Às 9 horas, os navios britânicos receberam a ordem de bombardear o palácio, resultando na rápida destruição da maioria da artilharia e das forças de Khalid em 2 minutos. Embora Khalid tenha conseguido escapar, deixando seus servos leais e combatentes para defender o palácio, a guerra concluiu surpreendentemente rapidamente. Às 9h40, apenas 38 minutos após o início das hostilidades, a bandeira do sultão foi abaixada. A brevidade da guerra anglo-zanzibari permanece como uma nota histórica notável, destacando a natureza rápida e decisiva deste conflito único. Número 12. A peste da dança. A peste da dança de 1518 em Estrasburgo destaca-se como uma das epidemias mais enigmáticas e peculiares da história. Começou quando Madame Trofia começou a dançar nas ruas e o fenômeno rapidamente se intensificou, com mais pessoas da cidade se juntando na dança inexplicável. A dança continuou implacavelmente, com os participantes dançando sem parar, alguns desmaiando de exaustão apenas para retomar após um breve descanso. Dentro de uma semana, mais de 1000 pessoas estavam envolvidas nessa estranha epidemia. As autoridades da cidade, desesperadas para lidar com a situação, adotaram medidas pouco convencionais na época. Inicialmente, um prédio designado com uma orquestra tocando música foi providenciado, mas não conseguiu aliviar a condição. A sangria, uma prática médica comum, também foi tentada sem sucesso. Diante da epidemia em expansão, as autoridades recorreram ao transporte em massa dos dançarinos para fora da cidade, o que trouxe um fim ao fenômeno. O que aumenta o intrigante é que a peste da dança não foi um incidente isolado. Surto semelhante ocorreu no século XIV na França, no século XV na Bélgica e no século XIX em Madagascar. Cientistas especularam sobre várias teorias, incluindo envenenamento alimentar em massa envolvendo substâncias psicoativas do fungo ergot. Apesar dessas teorias, a verdadeira natureza da peste da dança permanece elusiva, tornando-a um dos mistérios duradouros da história. O número 11 é execuções por elefantes. A prática histórica de execuções por elefantes, conhecida como gunga, é um testemunho sombrio da inteligência e poder dessas majestosas criaturas. Estendendo-se por mais de 2000 anos, essa forma brutal de punição era prevalente na Índia, bem como em várias partes do sul e sudeste asiático. Nos procedimentos de execução por elefantes, os maouts, ou treinadores de elefantes, desempenhavam um papel central. O maout, armado com um gancho de metal afiado, exercia controle sobre o enorme animal, compelindo-o a executar comandos com bruteza. No entanto, o comando não era nada menos que horrível, infligindo uma morte lenta e torturante ao acusado. A execução envolvia o esmagamento dos membros do indivíduo condenado um por um, seguido por jogá-lo, arrastá-lo e até mesmo perfurá-lo com os dentes do elefante. A sequência macabra concluía com o ato brutal de esmagar o crânio da vítima. Este método grotesco de execução se estendia além da Índia, encontrando prevalência em países vizinhos como
Sri Lanka e no antigo Reino de Sião. Chocantemente, essa prática cruel persistiu até o século XIX, demonstrando a resistência de tais tradições brutais ao longo do século. O declínio eventual dessa forma bárbara de punição pode ser atribuído à crescente presença britânica na Índia. Sua influência e esforços em prol da reforma desempenharam um papel fundamental em pôr fim à prática brutal de execução por elefantes, marcando um passo em direção a formas mais humanas de justiça. Número 10. A Rússia ficou sem vodka. Celebrando o fim da Segunda Guerra Mundial em 9 de maio de 1945, a notícia da rendição da Alemanha nazista provocou uma jubilação selvagem entre os cidadãos da União Soviética. O ato de rendição marcou o fim da Grande Guerra Patriótica, um conflito que cobrou um preço devastador da nação, com a perda de mais de 26 milhões de vidas. A celebração da vitória começou com afinco, com até mesmo os não-bebedores participando da festa. Aproximadamente 22 horas após o início das festividades, Joseph Stalin dirigiu-se à nação. No entanto, uma consequência inesperada das celebrações exuberantes se desdobrou. Toda a população havia consumido todas as reservas de vodka do país. Essa atividade incomum levou a nação a uma ressaca coletiva, um desdobramento peculiar considerado por muitos como um pequeno preço a pagar pela libertação da Europa das garras da Alemanha nazista. É crucial entender o contexto da escassez de vodka durante a guerra na União Soviética. Amido e grãos normalmente usados na produção de álcool foram redirecionados para a produção de alimentos e fornecimento ao exército. Apesar das circunstâncias desafiadoras, a produção de vodka persistiu, mesmo durante a fome do início dos anos 1930, quando os recursos eram escassos. A nação garantiu que grãos e batatas estivessem disponíveis para a produção de vodka. Essa decisão estratégica refletiu a importância das receitas da vodka, que contribuíam com cerca de 1% das receitas totais do governo russo. A história da escassez de vodka durante a celebração da vitória é uma anedota histórica única, destacando a resiliência e adaptabilidade de uma nação durante tempos desafiadores. Número 9. Alexandre, o Grande, foi enterrado vivo por acidente. Alexandre, o Grande, renomado por estabelecer um vasto império antigo aos 25 anos, deixou um legado duradouro. Seus sucessos militares, conquistando territórios persas sem derrota, solidificaram seu status como um gênio militar. No entanto, historiadores têm ponderado há muito tempo sobre a morte repentina deste líder formidável aos 32 anos, com várias teorias propostas. Os estudiosos especularam sobre a causa da morte de Alexandre por décadas, incluindo tifoide, alcoolismo e envenenamento. Uma teoria recente sugere que ele pode ter tido a síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio neurológico raro que o deixou paralisado por 6 dias. Desafiando as narrativas tradicionais de sua morte, a doutora Catherine Hall propõe que Alexandre pode ter estado vivo quando seus soldados prepararam seu corpo para o enterro em 323 a.C., sugerindo um possível diagnóstico falso de morte. Essa teoria, se comprovada, desafia a compreensão convencional da morte de Alexandre, oferecendo uma nova perspectiva sobre os últimos dias deste lendário conquistador. Número 8. Garfos eram considerados um sacrilégio. Os garfos que usamos hoje na mesa de jantar foram uma vez considerados sacrilégios, enraizados em normas históricas e culturais. Introduzidos na Itália durante o século XI, os garfos enfrentaram forte resistência na Europa medieval, onde eram vistos como mãos artificiais, contrariando a crença de que os dedos eram os garfos naturais providenciados por Deus. A adoção generalizada de garfos como utensílios de cozinha ocorreu gradualmente na Idade Média. No século XI, uma princesa bizantina causou escândalo ao introduzir garfos em sua casa em Veneza. Esse ato, visto como uma quebra de tradição, levou à rotulagem do uso de garfos como blasfemo, atraindo desaprovação do clero local. Somente no início do século XVIII, os garfos ganharam aceitação na Inglaterra, inicialmente com 2 dentes, evoluindo eventualmente para garfos de 3 e 4 dentes ao longo do próximo século. A jornada do garfo, de sacrilégio à parte integral das configurações de mesa, reflete as atitudes culturais em evolução em relação às práticas de jantar ao longo do século. Número 7. O primeiro rosto na nota de $1 não foi George Washington. Quando se pensa no nome George Washington, a imagem do primeiro presidente adornando a nota de $1 provavelmente vem à mente. No entanto, a jornada da imagem de George Washington para a moeda tem um contexto histórico interessante. Durante a Guerra Civil, o governo dos Estados Unidos enfrentou a necessidade de imprimir novas formas de moeda como parte de seus esforços para financiar a guerra. Em 1862, o governo introduziu a primeira moeda de papel oficial e, entre
entre as cédulas criadas estava a nota de $1. A versão inicial desta nota apresentava Salmon Chase, o secretário do Tesouro na época e o designer dos primeiros bilhetes do Banco do país. Inicialmente, esse dinheiro, conhecido como greenbacks, não era lastreado por quaisquer ativos tangíveis. Após o Bureau de Gravura e Impressão de Moeda dos Estados Unidos assumir a produção da moeda dos Estados Unidos, a nota de $1 passou por uma transformação em 1869. A imagem de George Washington substituiu Salmon Chase na nota de $1, marcando uma mudança significativa no design. Desde seu redesenho em 1963, a nota de $1 não sofreu mais alterações, e atualmente não há planos para redesenho no futuro previsível. A icônica imagem de George Washington permanece constante nesta denominação amplamente circulada, simbolizando tanto a história quanto a estabilidade da moeda dos Estados Unidos. Número 6. Mulheres já foram proibidas de fumar em público. A Ordenança Sullivan, promulgada em 21 de janeiro de 1908 na cidade de Nova York, reflete as normas de gênero do início do século XX, proibindo as mulheres de fumar em público. Ela espelhava atitudes conservadoras em relação ao comportamento das mulheres. Curiosamente, a ordenança visava os proprietários de estabelecimentos comerciais em vez de penalizar as mulheres flagradas fumando, colocando a responsabilidade legal sobre eles. O prefeito George M. Selem vetou a ordenança após 2 semanas, sinalizando hesitação em impor tais restrições. Apesar de curta duração, a ordenança destacou as atitudes predominantes na época. As mulheres que fumavam eram moralmente julgadas e vistas como sexual e moralmente perigosas, contrastando fortemente com a liberdade dos homens para fumar. A tentativa de proibir as mulheres de fumar simboliza preconceitos de gênero profundamente enraizados e expectativas sociais da época. A Ordenança Sullivan é um instantâneo histórico que revela como as normas conservadoras moldaram as percepções das mulheres no início do século XX. Número 4. A Índia não invadiu nenhum país nos últimos 10.000 anos. O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, afirmou no início de 2022 que, ao longo de seus 10.000 anos de história, a Índia nunca invadiu ou tentou conquistar outro país. Essa afirmação desperta curiosidade, dada a vulnerabilidade histórica da Índia a invasões. Para entender essa perspectiva, vamos explorar o contexto histórico. A Índia como uma nação unificada surgiu em 1947. Antes disso, o subcontinente era composto por facções autônomas frequentemente em guerra. A governança unificada ocorreu durante os reinados de entidades como os Marathas, Rajuts, Mogóis e Maus. Tentativas de impérios como os gregos, mongóis e persas de conquistar a antiga Índia foram amplamente mal-sucedidas. A abundância histórica de recursos da Índia e seu papel como um importante centro comercial tornaram a conquista territorial menos atraente para os governantes indianos. Enquanto difundiam o budismo e o hinduísmo, os líderes indianos favoreciam meios pacíficos em detrimento de campanhas militares. Emissários foram enviados para propagar influências religiosas e culturais. A aversão histórica da Índia a invadir outros países deriva de sua riqueza de recursos, importância comercial e uma inclinação cultural em prol da propagação pacífica de ideias. Essa perspectiva única lança luz sobre a abordagem milenar da Índia às interações globais. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui, deixe seu like. A imagem à esquerda nos mostra uma cena curiosa de um concurso de beleza sem rosto em Cliftonville, em 1936. A natureza paradoxal do evento levanta questões intrigantes sobre os critérios para avaliar a beleza quando os rostos dos participantes estão totalmente cobertos. O concurso desafia as noções convencionais de beleza, levando os espectadores a ponderar sobre os padrões não convencionais, empregados naquela época. À direita, nos deparamos com o peculiar dispositivo conhecido como lavador de seios francês, um produto dos anos 1930. O dispositivo, projetado para estimular a circulação sanguínea nos seios das mulheres por meio de jatos de água fria, sob pressão, reflete os padrões de beleza e crenças em saúde prevalentes durante essa era. A promessa de resultados milagrosos, como anunciado em propagandas, adiciona um toque de excentricidade ao contexto histórico. Essas imagens convidam os espectadores a refletir sobre as percepções em evolução da beleza e os métodos incomuns que já foram considerados eficazes. Então, espectadores, o que vocês acham dessas práticas históricas? Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo. Número 3. Cidade alemã Nordlingen. Nordlingen está situada em uma cratera de meteorito de 14 milhões de anos. A cidade de Nordlingen, localizada no distrito de Donau-Ries, na Baviera, Alemanha, é verdadeiramente um lugar único na Terra. Com uma população de cerca de 20.000 habitantes, esta cidade é distinguida por sua localização extraordinária dentro da enorme cratera do meteorito de Nordlinger-Ries. A formação da cratera de Nordlinger-Ries remonta a aproximadamente 14,5 milhões de anos, como resultado de um impacto colossal de meteorito que ocorreu quando
quando um meteorito com cerca de 1 quilômetro de largura colidiu com a Terra. A investigação de Schumacher envolveu arranhar as paredes de uma igreja, para examinar sua composição, revelando quartzo chocado, um tipo de rocha formada apenas sob as pressões extremas de choque associadas a impactos de meteorito. Essa descoberta marcou um momento crucial, confirmando que a depressão era de fato o resultado de um impacto de meteorito, e não de atividade vulcânica. À medida que explorações adicionais das formações rochosas ocorriam, a cidade de Nordlingen ganhou reconhecimento por estar situada dentro dos limites de uma cratera de meteorito, adicionando uma camada cativante à sua identidade histórica e geológica. A natureza única de Nordlingen serve como um lembrete do impacto profundo que eventos celestes podem ter na formação das paisagens e histórias de nosso planeta. Número 2. Mulheres gladiadoras na Roma Antiga. Houve gladiadoras na Roma Antiga. Mulheres gladiadoras, chamadas de gladiadoras ou gladiatrix, participavam do esporte brutal do combate gladiatório durante o Império Romano, conforme indicado por evidências históricas escassas encontradas em arte, leis e relatos escritos. Embora seu envolvimento não fosse tão difundido ou intenso quanto o dos homens, as representações sugerem que mulheres de diversas classes sociais, incluindo a elite, se envolviam em batalhas ferozes com armas para entretenimento. Mulheres abastadas, especialmente aquelas com recursos, eram mais propensas a participar de concursos gladiatórios devido à capacidade de pagar pelo treinamento necessário e dedicar tempo a exercícios rigorosos. No primeiro século antes de Cristo, mulheres, particularmente de classe elite, foram observadas participando de batalhas após o jantar, enfrentando diversos oponentes, incluindo animais, anões e outras mulheres. Pompeia, durante os reinados dos imperadores Nero, Tito e Domiciano, notavelmente hospedou eventos gladiatórios com a presença de gladiadoras como uma atração de novidade. No entanto, em 11 e 19 d.C., o Senado romano implementou leis proibindo mulheres de classe média e alta de lutar como gladiadoras. Apesar dessas restrições legais, a existência de gladiadoras na sociedade romana reflete os papéis complexos e variados que as mulheres desempenhavam em diferentes aspectos da vida durante aquela época, fornecendo insights intrigantes sobre a diversidade do entretenimento romano e as normas sociais. Número 1. O parlamento mais antigo do mundo. O parlamento mais antigo do mundo foi construído em 930. O Althing, o Parlamento Nacional da Islândia, detém o prestigioso título de mais antiga legislatura existente do mundo, remontando a 930. Inicialmente, ele servia como uma reunião de líderes influentes para legislar a justiça, embora com discriminação societal contra escravos e mulheres. As assembleias, abertas a homens livres, tornaram-se o principal evento social anual. No centro da assembleia estava o orador, no Logberg, ou Rocha da Lei, com o Leta sendo uma facção crucial composta por 36 líderes de distrito, 9 membros adicionais e o orador. Eles desempenhavam um papel fundamental no processo legislativo. Em uma sessão histórica em Thingvellir, em 7 de junho de 1944, a moderna República da Islândia foi oficialmente estabelecida, marcando um momento crucial em sua jornada rumo à autonomia nacional. Notavelmente, a Islândia detém a distinção de ser a primeira nação a eleger democraticamente uma chefe de Estado mulher, Vigdís Finnbogadóttir, em 1980, abrindo caminho para as mulheres em papéis de liderança. O legado duradouro do Althing mostra sua importância como símbolo de governança democrática e da rica herança cultural da Islândia, a nação parlamentar mais antiga do mundo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.